as analogias com aquilo que faz parte do nosso cotidiano, né? Ele usa água, ele usa chuva, ele usa pedra, ele usa pão, as coisas mais variáveis, né? Ele usa para poder falar conosco. E isso nos traz incrível, né? Que o Espírito Santo ele traz esse entendimento e ele aplica no nosso espírito, e a gente cresce com esse nível de ensinamento, que não é literalmente o que nós vamos presenciar, o que nós vamos ver no céu, mas a gente consegue, o nosso espírito consegue captar a mensagem. Você já parou para pensar nisso? De que você está ouvindo uma coisa que não é o que realmente você vai ver lá, como você vai ver lá, mas você consegue receber aquela mensagem. Quando nós nos ligamos ao Espírito de Deus, né? Se a gente está lendo a Bíblia e aparece a palavra pão, às vezes a gente nem lembra de pão mesmo que a gente come, a gente já lembra do pão da vida, a gente já lembra de outras coisas. Quando fala do vinho, a gente já assimilou essa ideia que é a simbologia do Espírito Santo, da alegria de Deus, e por aí afora. Quando fala de águas, tudo isso nos traz uma mensagem. Por isso que é bom a gente aprofundar no estudo bíblico, a gente ler a Bíblia, pedir a luz do Espírito Santo para a gente entender essas mensagens, que elas vêm sempre carregadas, né, de analogias, e que nos faz entender melhor o que Deus tem a nos dizer, né? Jesus diz que se ele fala desse jeito, a gente ainda tem dificuldade para entender, mas ainda muito menos se ele falar as coisas como realmente são. E eu quero compartilhar com você esse texto de Ezequiel, no capítulo 47, nós vamos ler a partir do versículo 1, cheio destas coisas que eu acabei de dizer. Eu quero ler com você esse texto. Vai abrindo, vai ligando a sua Bíblia, né? Aí para a gente poder compartilhar juntos. Aí, ó que velhinho chique, dá uma olhada, está enfiado aí numa individual, um aplauso para esse hominho. Aleluia. Ezequiel 47, versículo 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíram águas de debaixo do limiar do templo. Isso é ali no batente da porta, né? Para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, eis que corriam águas do lado direito. Daqui a pouco você vai entender tudo isso, né? Até agora está tudo muito água, muito porta, né? Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 3 côvados e me fez passar pelas 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu outros 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Englaim, haverá lugar para estender as redes, para se estender a rede. Os seus peixes, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande e em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos serão feitos saudáveis, não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um lado e do outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fornecerá a sua folha,
não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Feche os seus olhos um pouquinho. Amado e precioso Espírito Santo, nós sabemos, estamos falando de você, tão amável, tão justo, perfeito, tão grande em suas obras, e nós queremos, Pai, explanar à luz da sua palavra todo o conteúdo que o Senhor tem para nós hoje, que o nosso coração possa se abrir, Pai, para o que o Senhor tem a falar conosco. Há uma promessa, o Senhor mesmo disse que essa palavra não volta vazia, sem antes que ela cumpra o propósito do Senhor. E nós abrimos nossa mente, nosso coração, a nossa alma, nosso espírito, para que ela venha produzir em nós todo o intento do seu coração, Pai. Para isso nós mandamos embora tudo aquilo que nos causa distração, nos causa sono, Pai, desânimo, incredulidade, essas comparações que não nos levam a nada, todo o espírito que não coopera para tudo aquilo que o Senhor quer fazer, nós mandamos embora desse lugar, nós dispensamos todas as ações, Pai, que não cooperam para o cumprimento do seu propósito e nos deleitamos, nos debruçamos sobre Tua palavra, aceitando tudo de bom que ela é para nós. Cumpra em nós, Pai, através dessa ministração, o seu propósito para hoje. Oramos agradecidos por essa palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Aleluia. Aleluia. Amém. Querido, esse texto fala de um homem. Eu acredito que esse homem poderia ser uma teofania, né? A teofania é uma representação de Cristo, é a manifestação, melhor dizendo, é uma manifestação. Sempre quando a Bíblia fala, né, de o anjo, ela está se referindo a uma manifestação, uma teofania, a uma manifestação de Deus. E nós vemos que o objetivo, né, era conduzir o profeta. A Bíblia está dizendo que apareceu esse homem, que ele conduzia o profeta nesses níveis de profundidade na água. A gente percebe que o objetivo dele era conduzir o profeta a um lugar, ou seja, as águas profundas, e mostrar para esse profeta, talvez, o que ele não estava conseguindo ver, ou seja, um rio que por onde ele passava, havia abundante provisão, né, aonde esse rio passava. E é importante a gente ver que parte dessa provisão estava justamente... O que ele queria mostrar para o profeta não estava lá onde ele queria levar, mas estava nas margens do rio, aonde o profeta estava quando iniciou todo esse processo, mas ele não via antes de ter mergulhado nesse rio. E é justamente isso, querido, que acontece com as nossas vidas. Então, a ênfase desse texto é Deus nos levando a lugares aonde nós possamos olhar para as circunstâncias e ver a provisão de Deus, a bênção de Deus, né? O mover, a ação de Deus nas nossas vidas. Talvez nós estamos em alguns lugares e a gente só enxerga o que não coopera, a gente não vê a provisão, e Deus quer nos tirar desse ambiente, a tônica dessa palavra, nos tirar desse ambiente e nos levar para longe. Um ambiente onde não temos o controle, onde nós vamos olhar para onde nós estávamos e nós vamos enxergar toda a provisão de Deus. E eu vejo, querido, às vezes, em nosso meio, tantas conversas do tipo assim: eu quero ir mais profundo em Deus, eu quero mergulhar mais fundo, mas isso não é tão simples assim. Quem sabe nadar aqui? Quem sabe mergulhar? Tem gente que sabe nadar e não sabe mergulhar. E tem gente que, né, às vezes eu vejo crianças que elas bufam dentro d'água, mas não sabem nadar. Nadar, mergulhar, eu nasci na beira de rio, me criei até os 11 anos de idade na beira de rio, aprendi a nadar com os meus irmãos, jogando a gente na água e dizendo: você tem que nadar. Eu só tirava quando você estava, né, já afogando. Então, nadar não é tão simples assim. Mergulhar fundo, mais difícil, porque mergulhar fundo exige esforço, mergulhar fundo cansa, tem que se esforçar mais, e não são níveis para pessoas medrosas, muito menos para acomodados. Querido, a Márcia
Para ela ir a lugares que dá na cintura, ela tem que estar amarrada no mínimo nos 3 macarrão, né? Macarrões daquele de isopor. Vai na piscina, a água está aqui, ela está com aquele isopor. Não solta daquilo por nada desse mundo, né? E o texto fala de um homem que media, e ao medir, ele traçava um padrão de mudança a cada nível. A Bíblia diz que a nossa vida ela é de grau em grau, degrau em degrau, de glória em glória. Ninguém que nasce hoje, né, vai ser o cristão cheio das visões, cheio, né, dos poderes, não. Nós vamos crescendo, nós precisamos de obediência para a gente não querer pular de nível, o que é muito fácil, e isso gera ainda muito mais cansaço nas nossas vidas, né? É como alguém que ainda não aprendeu nem andar com água pelos tornozelos, agora quer nadar, isso vai causar um problema. Agora, também não avançar, não, querido, né, ir adiante, vai impedir que a gente cresça e que a gente se aprofunde em Deus. A intenção desse homem, eu creio uma teofania, era levar esse homem a esses vários níveis de profundidade no rio, porque na verdade ele queria treinar esse homem, ele queria ir revelando pouco a pouco, e encorajando pouco a pouco, fortalecendo pouco a pouco esse profeta, para que ele pudesse enxergar o que estava na margem, no lugar onde ele estava e que ele não via. Agora, querido, veja que são 2 quilômetros rio adentro. A Bíblia fala de côvados. Um côvado é mais ou menos 40 e poucos. Isso é um côvado. Quando a Bíblia fala, é a medida daqui aqui, é um côvado, né? Então, são quase 2 quilômetros rio adentro. E cada 500 metros, um nível diferente e mais desafiador. E isso fala para mim e para você de uma vida muito mais dinâmica e crescente em Deus. A vida com Deus, querido, ela é uma surpresa a cada momento. Se você quer viver, mas viver mesmo para Deus, você vai ter emoções de momento, todo dia vai ter. O Jorge compartilhou isso. Tenho certeza, se eu perguntar para você, você teve uma experiência, você que já decidiu viver para Deus, você olha para o sol, uau! Você olha para a lua, uau! Todo lugar que você olha, né? Nós fomos, esse dia eu fui lá na chácara e o Rosaldo me levou. Cadê o Rosaldo? Está aí? Cadê? Rosaldo, está aí por aí, levanta a mão, homem. Aí está ali, ó. Me levou no morro lá, eu falei, eu quero ver esse lugar sem lua e com os céus abertos, que não deve ser fogo, deve cair fogo dos céus. Então, é um monte assim tremendo demais. Então, é assim, a gente vive de surpresa em surpresa, uma descoberta a cada momento, e quando a gente se envolve com a vontade de Deus, e cada nível que Deus quer nos levar, nós vamos tendo novas experiências. Deus, como eu tenho dito aqui sempre, Deus é um Deus de novidade, coisas novas todos os dias. Você não precisa ficar ali na barranquinha do rio, nem com água nos joelhos, nos arteiros, nos joelhos, na cintura. Não, você pode ir em águas mais profundas. E nós vamos falar desses diferentes níveis de água, né, na nossa vida espiritual. Antes, querido, você pode observar que esse homem, ele levava esse profeta a passar por esses diferentes níveis e com um objetivo. Ele tinha um propósito disso. Qual? Mostrar, como eu disse, esse lugar de abundante provisão. Um rio que gerava vida por onde ele passava. Olha bem, o homem estava no barranco e não estava vendo o que o rio gerava naquele barranco. Não é verdade que nós estamos na igreja e às vezes nós não conseguimos ver o que nós estamos recebendo porque nós estamos inseridos nesse rio? Porque às vezes não mergulhamos, nós ficamos olhando da barranca. Se você está aqui, você consegue no mínimo ver poucos metros desse lado, poucos metros desse lado. Mas se você for 10 metros para lá, imagine 2 quilômetros, você vai ver muito mais, com muito mais, né, distância, o que aquele rio está produzindo. E aí, querido, eu quero te perguntar, você quer mergulhar nesse rio? Você quer se esforçar para beber desse rio? Não só mergulhar, mas para beber desse rio? Amém, eu também quero. Então vamos falar desses diferentes níveis. O primeiro nível, águas que davam nos artelhos. Artelho é o seu calcanhar aqui, né? O seu tornozelo por aqui. Algumas versões dizem isso, né? Eu queria te perguntar, você já tentou andar na praia com água pelos tornozelos? É muito fácil, não é verdade?
Qualquer criança, aliás, esse é o ambiente, qualquer criança pode fazer isso, porque esse é o lugar onde as crianças gostam e onde elas precisam e elas devem ficar. Mas se ficar ali até se tornar adulto, isso vai ser o quê? Cansativo, monótono e chato. Você gosta de ficar só ali onde dá aqui? Não, porque já está vendo? Já é uma pré-adolescente. Porque esse lugar, querido, é para criança, esse lugar ele é muito bom, esse lugar ele é até necessário, mas é só o primeiro nível espiritual, é onde nós conhecemos e aprendemos a começar a confiar em Deus. Nesse lugar, as crianças elas dependem do cuidado, elas dependem do olhar ali dos seus pais, e isso é confortável. Você está bebendo, querido? Esse lugar, você que chegou agora, você que está vislumbrando esse rio, você que já entrou nesse rio, já não está mais na margem, já começou a ver a abundante provisão de Deus, você precisa aceitar que esse lugar agora é um lugar de cuidado para a sua vida. E é por isso que o profeta nesse lugar, ele não foi enviado. O profeta foi levado, o homem, o próprio Deus, eu creio, levou esse homem. Por quê? Porque nesse nível não há ainda experiência. Você já observou, querido, que os micos que mais se pagam na praia, é nesse lugar, quase todos os micos ali são nesse nível de profundidade. Quanto mais se o marmanjo quer ficar nesse nível, você pode ver na internet, tem um monte de coisa assim, que é muito estranho. Quando um marmanjo decide ficar nesse nível, bebe aí, o crente também. Quando o crente fica nesse lugar, ele começa a pagar mico. Não sai desse lugar. Marmanjão está lá, 3 metros de altura, água no joelho. Vem uma ondinha ali. O crente fica velho e quer ficar nesse lugar, vem um probleminha. Alguém fala alguma coisa. Não gostei. Por quê? Não deveria estar mais ali. Não podia estar mais ali. É verdade, esqueci. Não posso, gente. Só entre nós aqui, estou de fralda, tá? Se eu tiver que sair correndo, vou sair. Esse é o nível das descobertas, querido. Mas também é o nível da inocência. Descobertas, mas é o nível da inocência. E isso é muito bom, mas é perigoso. Por quê? Porque não tem experiência. Por isso que o homem levou, depende. É bom que você aprenda a depender. Todos os níveis exigem uma dependência, até mesmo o nível mais profundo dos que já venceram todos os outros, já aprendeu a nadar, mergulhar, tem uma dependência. Esse nível, querido, ele é tão mais seguro que nós corremos o risco de querer ficar ali. Parar, querido, aqui nesse nível significa o medo de se envolver. Sabe aquilo? Está, mas não está. Fica apenas próximos, acha legal. A igreja é legal, eu simpatizei, eu amo estar no meio daquele pessoal, mas nunca se aprofunda, não tem uma profundidade. Posiciona-se em um local, onde fica fácil sair com muita rapidez se alguma coisa acontecer. É fácil. A criança, se alguém gritar onde ela fica, ó o tubarão, pode ser um lambari, ela vai sair correndo lá para onde está o pai, porque aquele lugar é um lugar muito fácil, E o crente, nessa posição, quando ele se insiste nessa posição, quando aparece a primeira dificuldade, o que ele faz? Ele sai fora. Uma pessoa com águas nos tornozelos, ela corre e ela consegue ir para onde ela quiser, ali na praia, com muita facilidade, porque ainda não existe maturidade. Além da pouca cobrança nesse nível, há muitos elogios. Eu amo os bebês. Quais são as pessoas que mais... do pai, que lindo, te amo. Vem no colo, vem aqui, está chorando, toma madeira e faz. É uma delícia e é necessário.
É o nível em que eles se acham, né? Às vezes eu vejo, oh meu Deus, a Vitória. Eu vejo algumas outras meninas, outros meninos, eles, né? A gente faz, eles se acham o rei da cocada. Se acha toda, é verdade, não é? Então, querido, ela consegue mudar muito fácil de direção, porque ela não tem nenhuma profundidade espiritual, o crente assim. Pessoas que estão nesse nível, ao menor nível de problema, eles pulam fora do rio e com muita rapidez. Saem da igreja e elas se afastam do caminho. Esse nível ele é muito natural para quem é novo na fé, mas não pare. Porque para você, querido, existem águas mais profundas. Amém? Deus quer mais profundidade com você. Deus, Ele não nos chamou para a gente permanecer em águas rasas. Deus não chamou ninguém para morrer na praia. Existe um nível mais profundo e é nesse nível que Deus quer nos levar. É o próximo, é o nível de água que davam pelos joelhos. Agora nós saímos dos artérios e a água vai para o joelho. Depois você vai acompanhando dentro do texto que eu li para você, está tudo lá. Esse nível é um pouco mais desafiador. Por quê? Porque as pessoas já venceram aquela fase do medo e ela agora se atreve um pouco mais, mas ainda são inexperientes. As pessoas são inexperientes nesse nível. Elas conseguem ter o controle, porém, se vier uma onda um pouco mais forte e dá ali no seu joelho, a tendência é correr, porque facilmente ela vai perder o equilíbrio e acaba caindo na água e com medo de algo mais grave, ela também é um nível que não é tão difícil. É também um nível onde já se começa a sentir responsabilidade e também a necessidade de um esforço contra as ondas, ou seja, os ataques do inimigo. Ela já começa a discernir, sabe aquilo? Ou antes de me converter, parece que eu não tinha tanta luta assim na minha vida. Ela já começa a discernir os ataques do inimigo. Ela já começa a discernir e começar a pensar, poxa, isso não me fazia mal, eu fazia isso com naturalidade. Agora dentro de mim tem algo que me impulsiona ao contrário. Ela já começa a entender essa luta espiritual. Já não é tão confortável, também não é tão independente. Ela não tem todo o controle, portanto, já começa a aparecer um cansaço muito maior. E é por isso que nós não podemos esquecer, querido, de que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Lembra? Esse nível ainda o homem estava conduzindo o profeta. Que a intenção dele, querido, do Espírito Santo é sempre nos levar e com segurança às águas mais profundas. Querido, não esqueça também que o texto diz que já nesse nível ele já havia percorrido 2.000 côvados, ou seja, 1 quilômetro rio adentro, ele já tinha percorrido. Você já tentou andar 2 quilômetros com água pelos joelhos? Com certeza, nessa altura, o cansaço ele começa a aparecer. Mesmo que sejam essas águas pelos joelhos, e aí que pode bater, talvez, um arrependimento, e a pessoa pode querer desistir e voltar para trás. E aí eu diria, querido, que esse estágio seria então a adolescência espiritual. Mas lá na escola estão tirando sarro, olha a onda batendo no joelho. Você não sabe o que eu passo na escola. Aí a pessoa começa a lidar com essas situações e ela começa a ceder a essas situações. Nas rodas de amigo, aquilo que eu fazia agora, eu já não consigo fazer mais com aquele mesmo pensamento que eu fazia. Venceram as águas pelos tornozelos, mas ainda são imaturos na fé. Não têm uma maturidade na fé. Muito facilmente eles vão querer, às vezes, ir para o nível 3, as águas mais profundas, mas sem conhecer os desafios dessas águas mais profundas. Quer que eu te fale uma coisa? Basta um acampamento, basta um seminário, basta um DIP,
Aí a pessoa está no nível 3, ela já quer pular lá para o rio, onde ela não aprendeu a nadar ainda. Sabe aquelas emoções fortes? Eu já vi pessoas, meninos ainda, glória a Deus, e não é para desanimar, você tem que continuar assim mesmo, só precisa de um amparo, de um aconselhamento, um discipulador que vai dizer, não vai para lá com você agora, você vai se afogar. Mas eles chegam de um acampamento, pastor, você precisa mudar a igreja, não está legal isso, tira, pastor, tira o louvor, vamos botar, vamos fazer um negócio. Eles vêm cheios de ideias, e que não é ruim, mas precisam de orientação, porque não são maduros ainda. E é bom, é Deus que faz isso, aquilo não é o inimigo que está fazendo. É Deus que está permitindo o quê? Um vislumbre daquilo. Deus está permitindo propagar na vida dele uma luz daquilo que Deus quer fazer. Deus está permitindo isso, dizendo, é isso mesmo, desejo mesmo está lá, mas vai chegar o seu tempo, você vai estar lá, uma hora você está lá, porque é de glória em glória, é degrau em degrau, é cada passo, você vai chegar lá, não pare, você está certo em querer isso, e é lá que eu vou te levar, no meu tempo. Impedir essas pessoas é o que a gente não deve fazer de jeito nenhum, pois isso é o que todos nós deveríamos desejar. O que nós precisamos, então, é de instruir. Por isso é que Jesus diz, ide, Mateus 28, e fazer discípulo. Para quê? Jesus pega uns pescadores, aí fala, eu vou fazer você pescador de homens. Aí ele chama esse homem lá na frente, depois dele estar no nível hard, né, dessas águas, e diz, agora, vocês são colunas na igreja. Homens dentre eles homens indoutos, que não tinham a menor condição nem de dirigir a sua empresa de pescaria, mas que agora eram os líderes do maior projeto que o universo já conheceu. A igreja viva do Senhor Jesus, comprada pelo sangue dele, ele coloca, sabe, para que esses homens iniciem esse trabalho. Olha que coisa incrível, querido. É somente através do discipulado, querido, que nós levamos as pessoas a serem cheias do Espírito Santo. Aqueles homens no dia de Pentecostes, eles receberam aquele batismo, porque eles tinham andado com águas pelos artelhos, pelos joelhos, pela cintura. Então o Espírito Santo levou esses homens a mergulhar em águas profundas. Nesse nível nós começamos a olhar, querido, o que pode vir pela frente e o que é que nós vamos ter que deixar para trás. É aqui que é um nível que quase total controle. Ainda eu posso decidir se eu quero avançar ou se eu quero retroceder. Eu posso ainda decidir. As águas estão apenas pelos joelhos, eu ainda posso controlar. Talvez a gente pense assim, eu já andei 1 quilômetro, eu estou cansado e ainda falta muito. Então, eu não estou mais suportando isso. Isso acaba sendo, querido, uma oração muito mais para desistir do que para continuar. Parar aqui significa insegurança. Sabe, aquela que participa da igreja, mas de forma moderada, gosta de ficar em local seguro. Viu? Não quero me aprofundar. Às vezes você vai falar com a pessoa, olha, Deus tem planos para você, pastor. Vai devagar, pastor, porque eu gosto muito da igreja, mas eu não quero me envolver muito. É esse nível. Posiciona-se em local onde não corre muito risco. Muitos passam anos e anos nessa posição, não crescem espiritualmente. Diga assim para quem está do seu lado, Deus quer mais. Muito mais de você. No nível de água nos joelhos, a pessoa ainda é livre, ainda não tem profundidade espiritual, mas ela já é capaz de assumir responsabilidade para com Deus e com a igreja. Ela já experimentou correr com as águas ali pelos artelhos. A água fica pesada, o movimento fica difícil, pois a pessoa, nesse nível, ela não sai com facilidade da água, ou seja, não é qualquer ventinho de doutrina que faz com que ela abandone o barco. Mas parar, querido, nesse nível significa que a pessoa quer ter segurança sobre a sua vida. Sabe quando alguém diz a seguinte frase, eu já vou aos cultos, aos domingos, tá bom demais. Para que célula? Para que ficar lendo a Bíblia durante a semana? Eu já fui ao culto. Para que não alcance mais? Eu já fui ao culto domingo. Queridos,
Aonde Deus está desejando hoje ardentemente nos levar? Eu creio, Deus deseja nos levar às águas profundas, amém? Há um nível, querido, de fé maior, mas existem estágios, níveis que Ele estabeleceu. E não é para causar medo na gente, desanimar, mas é para nos fortalecer, nos encorajar a gente ter uma vida alicerçada, uma vida abundante, amém? A visão de Deus é esta: você já andou 1 quilômetro, só falta 1, e eu vou te encher do meu espírito, não pare. Eu sei que você está cansado, mas eu não te deixarei. Continue firme, meu filho. Olhe para a vida abundante que eu tenho preparado para você. Não desista. E eu quero te levar às águas mais profundas, a mergulhar nas águas do meu espírito. Amém? Então as águas estão pelos seus joelhos. Existem águas mais profundas. E a próxima, que me davam pelos lombos. Agora a água já está aqui. Uau! Quando as águas chegam no lombo, você já reparou? Você vai na praia e põe o pé, a água vem no joelho, a água vem no lombo. Já é assim, não é verdade ou não é? Cada nível é uma manifestação aqui, no joelho, no lombo. É verdade ou não é, gente? É desse jeito. A sensação de uma possível falta de autocontrole e ao mesmo tempo dá aquele friozinho na espinha. Aquela sensação, né, de que o mergulho, né, a possibilidade de um mergulho está muito próximo, a gente já não consegue ver, dependendo do local, o fundo, já não vê mais. Quando a gente começa a não ver o pezinho, a gente já fica mais assim, mas ainda eu posso, com os meus braços fora d'água, ter a sensação de que eu posso me apegar em algo, se por acaso acontecer algum perigo. Mas quando chega nessa água aqui, ó, pá, ela segura e ela não solta. Ela não solta. Eu lembro que o meu irmão uma vez, eu era criança, eu devia ter uns 8 anos, e a gente estava brincando na enchente do rio, colhendo arroz, cortando arroz dentro da água. Quem já cortou arroz com ferro de cortar arroz aí? Estava lá e o meu irmão escorregou e ele foi... E ele caiu na água, e aí se bate, a gente correu lá, levantou o meu irmão, ele estava se afogando com a água aqui, ó. Levantou ele, eu lembro que estava um catarrão aqui, e ele se afogando na água que dava pela cintura, né? Então é um lugar perigoso também, querido. E esse é o nível que o crente tem que tomar a decisão mais importante, se ele quer servir a Deus ou não. Esse é o nível. Se ele quer um ministério ou não. Se ele quer uma vida de fé ou não. É uma decisão onde a pessoa já sabe das consequências, porque ela já passou pelas águas nos tornozelos, nos joelhos, ela já tem conhecimento e ela já tem alguma experiência com o Espírito Santo e com a graça do Senhor Jesus. Mas ainda, ela consegue ver facilmente as margens do rio. Aquelas margens atraentes, aparentemente seguras. Parar ali, querido, significa controle de si mesmo. Ela participa, mantém o controle da situação. Às vezes essa pessoa nesse nível, ela faz por ativismo ou aparência, mas ela não faz por fé. Afinal de contas, são muitos os anos de igreja. Ela já sabe os milímetros da coisa. Ela se posiciona aonde ela pode ter o controle. Diga mais uma vez, Deus quer um controle total. Deus não aceita menos do que tudo. Esse nível, querido, no meu entendimento, é o mais fácil de parar e ficar estagnado. O cristão, ele vai caminhando, crescendo espiritualmente, ele passa por esses níveis anteriores, tornozelo e joelho, um sucesso. Mas quando chega esse nível de água pela cintura, ele para. E esse, querido, é o penúltimo nível. 500 metros vai levar essa pessoa a ser cheia do Espírito. Calcule comigo. Eu estou a 1.500 metros da margem e eu estou a 500 metros de mergulhar nas águas profundas. O que é que faz mais sentido? O que você acha que cansaria mais? 500 metros em direção ao Espírito ou 1.500 metros de volta à praia?
Voltar ou continuar na direção do Espírito Santo de Deus? O que Deus nos deu, querido, custou um preço muito alto. Por que que Ele daria algo a nós que não custasse nada para nós? Que não exigiria de nós nenhuma ousadia, nenhum esforço? Porque Deus levaria alguém que não quer servi-lo no nível mais profundo a um enchimento do seu Espírito Santo. Esse lugar é o lugar do teste das nossas vidas. Falta apenas 500 metros, pouca coisa, para eu estar ali cheio do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo, mas eu posso voltar e nadar, o que é muito, por isso que o outro estágio é muito pior, porque eu vou ter que nadar muito mais para chegar às margens do rio. Querido, por que é que Deus faria isso? A resposta é muito simples: Deus não faria isso. Deus não daria para alguém que não quer viver nesse nível, que não quer os compromissos desse nível, o que esse nível exige que Ele dê. Deus não daria. Porque Deus daria o Espírito sem medida para alguém que não vai usufruir dos dons, do poder, ou não vai usar no Espírito. As águas profundas, querido, elas são para os que vencem esse cansaço dessas águas sem desanimar. Você sabia, querido, que somente os discípulos de Jesus é que são cheios do Espírito Santo? No Evangelho de João 16, capítulo 16, versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Para quem que Jesus estava dizendo isso? Ele não se referiu a todos, ele estava se referindo aos discípulos. Queridos, essa é a hora da decisão. Eu quero ser cheio do Espírito Santo e fazer de contas que eu sou cheio do Espírito Santo. Essa é a hora. Eu me lembro que antigamente, quando eu me converti, meu Deus do céu, tinha uns micos muito doidos. O anseio por ser cheio, batizado no Espírito Santo era muito grande. As pessoas pediam, eu ia para o monte, eu passava horas e horas, e pasme, eu já era batizado no Espírito Santo, só não sabia, porque eu passava horas chorando, clamando, eu me afundava no meio daquele mato, daquele escuro, e berrava, urrava, e eu lembro de pessoas que a gente colocava numa roda, e a gente esfregava as costas, a gente soprava, dava soco, dava tudo para a pessoa receber o Espírito Santo, e a pessoa, me dá, Deus, o Espírito Santo. E a gente passava horas chorando, clamando, eu quero o Espírito Santo. Era assim, querido, era uma loucura. Quem viveu esse tempo? A gente queria ele de todo jeito. Eu conheci um pastor que ele falou para a pessoa, pare que está queimando as minhas costas. A pessoa começou a esfregar, Espírito, receba o Espírito Santo. Para, está queimando as minhas costas. Ô amigo gostoso! Não ri não, Samuel, você deve ser dessa turma. Aquele desejo, querido, eu quero esse amado. Observe que o texto diz que até aqui o homem me fez passar. O profeta Ezequiel está dizendo, o homem me fez passar, mas a partir daqui não era obra de homem, era dependência total de Deus. Não tem o que segurar, somente em Jesus. E esse é o último nível, o rio que eu não podia atravessar. Chegar a esse nível, querido, significa entrega total, dependência total. Sabe, significa uma busca mais constante por mais de Deus, relacionamento constante com Deus, disponibilidade de servir, disponibilidade de se envolver nos projetos do reino de Deus, de se posicionar, de ser usado por Deus, de dispor as habilidades, os dons, os talentos, se oferecer ao Senhor. É chegado então um momento onde eu decido se eu quero ou não continuar, porque a partir dali, querido, já não terei mais domínio, eu já não serei mais levado por ninguém.
Eu dependerei somente do Espírito Santo. Este nível são as águas profundas. João no capítulo 3, versículo 8 diz: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Assim, você não sabe para onde vai. Está em Santa Bárbara em 2003, 2002, 2003, está em Irati. Aonde? Não sei. Sai da tua parentela. Vai Jonas, vai para Nínive. Não, você vai, Jonas. Você quer controlar, você é um profeta, você nasceu e você vive para o meu espírito. Esse é o tempo em que ninguém precisa dizer o que pode e o que não pode, o que eu devo, o que eu não devo fazer. Esse é um tempo que eu não fico procurando na Bíblia o que não está para eu fazer. Eu busco o que está para eu fazer, que já é difícil. Eu serei guiado pelo Espírito de Deus em todas as decisões da minha vida. A minha mente é a mente de Cristo, conforme Gálatas 2:20. Eu já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E agora, a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. E não é porque eu não preciso de um líder, querido, mas agora eu procuro alguém para andar comigo. Eu é que vou atrás, eu é que desejo alguém para me orientar, para me mentorear, para me discipular. Eu não corro mais de nenhum discipulador, eu corro atrás de um discipulador. Eu quero alguém mentoreando e falando a minha vida. É assim, querido, a pessoa que está mergulhada no Espírito. Querido, essas águas profundas são incontroláveis. Ninguém pode dirigir essas águas, ninguém pode se dirigir para onde quer. E aí que está o grande desafio. Muitas pessoas não gostam de ser dominadas, ser controladas, muito menos ainda pelo Espírito de Deus. E tem mais, queridos, essas águas cansam, mergulhar cansa. Mas o nosso descanso está em viver no Espírito e não em deixar de fazer a obra de Deus. E é por isso, querido, que ele diz: vinde a mim todos vós estáis cansados. O que é melhor, querido? Cansar servindo a Deus, sendo cheio do Espírito, ou fazendo a sua vontade, sua obra, ou morrer servindo o diabo? Cansado, muito mais cansado e com destino horrendo. Jesus, ele pediu o nosso jugo, o nosso fardo, mas ele não disse que não nos daria o seu. Mateus 11:30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Então, querido, o que eu preciso não é buscar descanso aqui, mas é ser cheio do Espírito Santo para que eu possa depois descansar na glória do Pai. Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Hebreus 4:11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, falando do povo de Israel no deserto. Querido, é isso que Deus quer de nós, amados. Esse é o nível espiritual de comprometimento com Deus, que Deus quer para nós. Nesse nível, você já não vive a sua vida, mas você vive a vida de Deus, você vive para Deus. Nesse nível não é você que conduz, mas você é conduzido pela maravilhosa graça do Senhor Jesus. Nesse nível você não controla, mas você é levado pelas correntezas do Espírito. Você é conduzido pelo amor de Deus, por essas ondas tremendas e poderosas do amor de Deus. Então, amados, enquanto as águas estiverem no seu calcanhar, no seu joelho, na sua cintura, e alguém vai te conduzir mais para as águas mais profundas, você terá que aprender a depender única e exclusivamente de Deus. Aprenda a mergulhar nas águas do Espírito e deixar-se levar por elas. O problema, querido, é que muitos ficam parados com as águas no tornozelo. E como eu disse, você já viu um adulto
que não sabe nadar brincando na praia. Às vezes é ridículo o que eles fazem. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Nós nascemos, querido, nós crescemos para as águas profundas. É lá o nosso lugar. E não importa quanto difícil é, nós vamos permanecer lá. Nós vamos conseguir, amém? Nós vamos conseguir, amém? Somente depois de mergulhar nessas águas é que nós vamos desfrutar da vida abundante do Espírito. Lembra do que o profeta viu? Ele viu um rio que saía do trono de Deus. Águas mais profundas é o nível desejado. Deus busca relacionamento mais profundo com o seu povo. Ele espera que nós nos envolvemos com o seu espírito, né? com o seu corpo. Deus espera que nós envolvamos com ele de corpo, alma e espírito, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. E assim, nesse lugar é que nós vamos viver os milagres de Deus. Graça, paz, prosperidade. Porque esse é o nível, querido, dos milagres. O versículo 12, 9 diz: por onde passar esse rio haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até em Eglaim. Haverá local próprio para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pantos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas nunca murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Para concluir, querido, Deus te convida a uma vida cheia do Espírito Santo. Porém, não antes de você mergulhar profundamente nele. Lembre-se, querido, que você tem que andar 500 metros e você tem que ter a paciência de andar com essas águas pelos tornozelos. Aí você tem que andar mais 500 metros com águas pelos joelhos. E depois mais 500 metros com águas pelas cinturas. E por fim, mais 500 metros e águas profundas. Isso cansa. Mas não haverá, querido, outra forma de sermos cheios do Espírito Santo. É necessário esforço. João 11:12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforços, e os que se esforçam apoderam-se dele. Essas águas, queridos, são promessas do Pai para nós, amém? Isaías 55:1: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. Qual é o nosso desafio, querido? Cada um de nós façamos, um projeto pessoal de mergulhar cada dia mais profundamente no rio de Deus, para buscar um relacionamento mais profundo e mais íntimo com o Senhor. Para quê? Para a gente fazer mais e melhor para o reino de Deus. Deus veio aqui para estabelecer um reino e Ele nos comissionou, Ele nos mandou, nos alistou nesse reino, que é o reino da sua glória, da sua majestade, onde Ele é o rei. E Ele nos chama para viver, querido, com toda a profundidade, com toda a intensidade, todo o propósito dEle para as nossas vidas. Quem está disposto, querido, a viver intensamente essa verdade? Quem está disposto a viver? Levante a sua mão, faça uma confissão sua ao Senhor, faça com suas palavras, se coloque, querido, se prontifique, não tenha medo. Sabe, em todos esses níveis, Ele estará com você. Quando Ele parar de conduzir pela mão, é porque Ele te deixou na condução do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo. Deus não perdeu o controle quando foi para águas profundas, mas Ele queria dizer para o homem: agora é a sua fé. Eu quero mover a sua fé.
Deus diz que Ele nunca nos deixaria, jamais nos desampararia. Sabe, tem níveis na nossa vida que se a gente não segurar na mão de alguém, na mão de um pai espiritual, na mão de um pai natural, se a gente não tiver a percepção de que alguém está nos levando, a gente parece que não tem coragem de depender unicamente do Senhor. Sabe, querido, tem um nível na nossa vida que Deus quer que a gente dependa dEle, porque esse é o nível que outras pessoas precisarão depender de nós. Elas estão aguardando, elas estão aí clamando, elas estão aí no mundo, elas não sabem ainda disso. E é por isso que Deus disse: agora, o que eu te ensinei nesses 3 níveis, você vai conduzir aos outros até esses lugares de águas profundas. Ensina os outros a depender de mim. E aí ele disse aos seus discípulos, quando assim os comissionou: então eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Como que Jesus vai estar conosco se nós não temos o que fazer e nem fazemos nada? O que ele estaria? Nós percebemos claramente no Evangelho que Jesus convidava as pessoas, mas eu não vi Jesus indo atrás de nenhum que o recusou. Nem daquele jovem que diz que praticava toda a lei. Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. É um tição de fogo, é imparável, indestrutível. Faz um desbronco no reino das trevas. Mas um homem e uma mulher acovardado faz um estrago na igreja, no propósito de Deus. Chegou o tempo de reagir, querido. Não aceite menos do que tudo que Deus tem para você. Deus não dá por medidas, Deus não nos dá coisas pequenas. Deus é um Deus abundante, um Deus de grandezas, um Deus de coisas grandiosas. E se Ele se deu por nós, quanto mais não nos dará todas as demais coisas.